Eu trabalho como enfermeira há quase 15 anos e posso dizer que já vi de tudo dentro de um hospital. Do sofrimento humano ao milagre da vida, do choro desesperado à alegria da alta. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu certa noite no meu turno. É a primeira vez que conto essa história publicamente. Porque até hoje tenho medo de ser chamada de louca. Mas talvez alguém que ouça consiga entender, ou até explicar o que realmente aconteceu comigo naquela madrugada. Era uma terça-feira, um daqueles plantões longos, de 19 às 7. O hospital já estava mais silencioso, os corredores quase vazios, só com alguns médicos de sobreaviso e os pacientes em recuperação. A rotina era tranquila até que, por volta das 2 da manhã, o telefone da enfermaria tocou. Atendi com a voz baixa para não acordar ninguém. Enfermaria, boa noite. Do outro lado, uma voz masculina, fraca e ofegante, apenas disse: preciso de ajuda. No quarto 304, anotei rapidamente, desliguei e me dirigi ao setor. Mas algo não fazia sentido. O quarto 304 ficava na ala antiga, um corredor que havia sido fechado meses atrás para reformas que nunca começaram. Quando cheguei, encontrei apenas portas trancadas, algumas com fitas de isolamento. A do 304 estava entreaberta, apesar de ninguém poder entrar ali. A luz do teto piscava intermitente, iluminando parcialmente o quarto. Entrei devagar, sentindo aquele frio estranho que só aparece em lugares abandonados. A cama estava arrumada, mas no canto havia uma cadeira virada para a janela. Por um instante tive certeza de ver alguém sentado ali, uma sombra masculina encurvada. Mas quando me aproximei, a cadeira estava vazia. Achei que fosse cansaço, alucinação de fim de turno. Voltei para a enfermaria tentando ignorar a sensação de que alguém havia estado comigo naquele quarto. Meia hora depois, o telefone tocou novamente. A mesma voz mais desesperada. Por favor, venha rápido! Quarto 304. Estou morrendo. Dessa vez chamei o segurança do andar para me acompanhar. Ele resmungou, achando que fosse trote. Caminhamos juntos até o quarto. Estava como antes. Vazio, cadeira virada, cama arrumada. Mas algo novo chamou a atenção. Sobre o colchão havia a marca de um corpo, como se alguém tivesse acabado de deitar ali. O segurança tentou disfarçar o nervosismo, mas percebi que ele também não estava confortável. Deve ser infiltração, sei lá, disse ele sem convicção, e saiu rápido. Eu fiquei. Parte de mim queria descobrir, parte queria fugir. Foi então que ouvi um bip, como o som de um monitor cardíaco, mas não havia nenhum equipamento ligado naquele quarto. O som vinha do corredor. Segui o barulho até o posto de observação desativado. Sobre a mesa empoeirada, um monitor antigo piscava números desordenados, como se estivesse conectado a alguém em estado crítico. O detalhe mais assustador é que aquele aparelho estava desligado da tomada. Voltei para a enfermaria trêmula. Contei para uma colega, que riu e disse que eu estava impressionada com as histórias do hospital. E aí ela me contou. Anos atrás, o quarto 304 havia sido ocupado por um paciente em estado terminal. Homem de meia idade, nome esquecido por todos. Segundo os boatos, ele passava as madrugadas pedindo ajuda pelo telefone do quarto, sempre dizendo que estava prestes a morrer. Uma noite, quando a equipe chegou, ele já estava sem vida, o telefone ainda na mão. Desde então, relatos de chamadas do 304 circulavam entre funcionários antigos, mas ninguém levava a sério. Eu queria acreditar que era só uma lenda interna. Até que o telefone tocou de novo. Atendi com a mão suada, o coração disparado. Enfermeira, não me deixe sozinho. A ligação caiu. Fui tomada por uma mistura de medo e compaixão. Contra todo o bom senso, voltei ao quarto. E desta vez a cadeira não estava vazia. Havia um homem sentado nela, magro, pele pálida, vestindo um avental hospitalar amarrotado. Seus olhos fundos me encararam com um desespero tão humano que minhas pernas quase cederam. Finalmente. Você veio, disse com voz baixa. Não quero morrer sozinho outra vez, engoli em seco. Parte de mim queria correr, mas outra parte não conseguia abandoná-lo. Dei 2 passos para trás, tentando manter a calma. O senhor precisa descansar, murmurei, como se fosse um paciente real. Ele sorriu, um sorriso triste e cansado. E diante dos meus olhos começou a desaparecer, como uma sombra dissolvida na névoa. A cadeira girou sozinha até bater na parede. Saí correndo, sem olhar para trás. Passei o resto da madrugada rezando para que o telefone não tocasse de novo. Na manhã seguinte, quando contei ao supervisor, ele me olhou sério e apenas disse: nunca mais atenda uma chamada do 304, até hoje. Evito passar perto daquele corredor.
Mas às vezes, em plantões silenciosos, ainda escuto o telefone tocar ao longe. E sei com uma certeza gelada que alguém lá dentro continua pedindo ajuda. E esse alguém não existe mais. Trabalhei como vigilante noturno em muitos lugares. Estacionamentos, fábricas, até hospitais. Mas nenhum serviço me marcou tanto quanto o período em que fiquei responsável por um antigo armazém de transportadora. Até hoje, mesmo já tendo largado esse emprego, não consigo esquecer o que vivi lá dentro. O galpão era imenso, com corredores intermináveis formados por fileiras de caixas e paletes empilhados. À noite, quando as luzes frias de neon ficavam acesas, o lugar parecia um labirinto assombrado. O silêncio era cortado apenas pelo som do vento entrando pelas frestas do telhado e pelo eco dos meus próprios passos. Naquela noite específica, meu turno começou às 10. Fiz a ronda inicial, conferi as câmeras e me sentei na pequena sala de vigilância para passar as primeiras horas. Tudo estava normal até que pouco depois da meia-noite, ouvi passos pesados ecoando no corredor central. Achei que fosse algum funcionário atrasado, mas não havia ninguém autorizado a estar ali naquela hora. Peguei a lanterna, saí da sala e caminhei devagar. O som dos passos parecia acompanhar os meus, como se alguém andasse sempre alguns metros atrás. A cada vez que eu parava, o barulho parava também. Acendi a lanterna para os lados entre as caixas, mas só vi sombras. Voltei para a sala e decidi verificar as câmeras. Foi aí que meu estômago revirou. Em um dos monitores, que mostrava o corredor onde eu acabara de passar, havia uma silhueta caminhando tranquilamente. O detalhe perturbador é que essa silhueta era idêntica a mim. Mesma altura, mesmo uniforme, mesmo modo de andar. Pisquei várias vezes achando que fosse falha na gravação, mas não era. Aquele eu continuava andando em direção à câmera até sumir no ponto cego. Corri de volta ao corredor, mas estava vazio. Só o barulho distante das lâmpadas chiando. Voltei para a sala com a respiração acelerada. Revi as imagens para ter certeza. E lá estava, uma cópia minha rondando os corredores como se fosse outro segurança. Senti um arrepio percorrer minha espinha. De repente ouvi uma batida metálica forte, como se uma das portas de carga tivesse sido arremessada contra a parede. Corri até lá, mas todas as portas estavam fechadas e trancadas. O eco da batida ainda reverberava. Parei por um momento para respirar. Foi quando percebi, pelo reflexo no vidro de uma porta, algo impossível. Atrás de mim, parado a poucos metros, estava eu. A silhueta me observava em silêncio. Girei a lanterna rapidamente, mas o corredor estava vazio. O medo já era insuportável, mas ainda havia mais. Quando voltei para a sala de vigilância, quase deixei a lanterna cair. Todos os monitores mostravam a mesma cena. Eu, sentado na própria sala, olhando fixamente para as câmeras. Mas eu estava em pé diante delas. Quem era então aquele que aparecia sentado? O coração parecia que ia explodir. E foi nesse instante que ouvi uma respiração ofegante, bem atrás de mim. Não precisei olhar para saber. Corri para fora do galpão, deixando para trás chaves, rádio e tudo o que havia na mesa. Só parei quando cheguei à guarita externa, ofegante, com o suor frio escorrendo pela testa. Fiquei ali até o amanhecer, sem coragem de voltar. No dia seguinte pedi demissão. Nunca mais voltei naquele lugar, mas alguns colegas que continuaram no emprego disseram que as câmeras ainda mostram coisas estranhas durante a madrugada. Silhuetas que caminham sozinhas pelos corredores, sempre parecidas demais com quem está de plantão. Eu não sei explicar o que aconteceu. Só sei que, até hoje, quando ando sozinho em corredores vazios, tenho medo de olhar para trás e encontrar eu mesmo. Trabalhei durante quase 6 anos em uma praça de pedágio no interior, sempre no turno da noite. Era um trabalho solitário, monótono, mas que pagava as contas. O fluxo de carros diminuía bastante depois da meia-noite. E muitas vezes eu passava longos períodos só, cercado pelo silêncio da estrada. Eu estava acostumado com aquilo. O barulho distante dos grilos, o vento passando pela rodovia, e de vez em quando faróis surgindo no horizonte. Mas houve uma noite que mudou para sempre a forma como eu enxergo aquele lugar. Era pouco depois das 2 da manhã. Eu estava quase cochilando quando o telefone interno da cabine tocou. Aquele aparelho servia apenas para a comunicação entre as cabines e a central administrativa. Atendi sem pensar muito. Cabine 2, boa noite. Do outro lado, uma voz feminina, trêmula, quase em desespero. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Meu coração disparou. Reconheci que a chamada vinha da cabine 3, logo ao meu lado. Só que eu sabia que naquela noite ela estava fechada. Não havia ninguém escalado para aquele posto. Olhei pela janelinha da minha cabine.
A de número 3 estava às escuras, vazia, como sempre. Ainda assim, larguei o fone, saí e caminhei até lá, tentando me convencer de que era algum erro na linha. As portas estavam trancadas com cadeado, como era de costume quando a cabine não estava em uso. Olhei pelas frestas do vidro. Lá dentro não havia ninguém. Apenas a cadeira encostada no balcão e um telefone empoeirado, igual ao meu. Voltei para minha cabine, ainda mais nervoso. Liguei para a central relatando a situação. O supervisor disse que provavelmente era interferência elétrica e que já tinha ouvido relatos de chamadas fantasmas. Mandou eu não me preocupar e seguir com meu trabalho. Tentei me convencer de que era isso mesmo, mas às 3 e pouco o telefone voltou a tocar. Dessa vez a voz estava mais clara, mais urgente. Ele está aqui dentro comigo. Me tira daqui, por favor. Meu sangue gelou. Perguntei quem falava, mas a ligação caiu com um estalo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Decidi anotar no meu caderno de ocorrências, como prova de que aquilo tinha acontecido. Enquanto escrevia, anotei algo pelo canto do olho. A luz fraca da cabine 3 piscou por alguns segundos e depois apagou. Eu tinha certeza de que ela estava desligada desde o início do turno. Fui tomado por uma mistura de medo e curiosidade doentia. Peguei a lanterna e caminhei até lá novamente. O cadeado continuava no lugar, intacto, mas o telefone lá dentro estava fora do gancho. Senti minhas pernas fraquejarem. Não havia como aquilo acontecer. Voltei correndo para a minha cabine, fechei a porta com força e fiquei tremendo, tentando não olhar mais para o lado. Mas às 4 da manhã, como se estivesse cronometrado, o telefone tocou uma terceira vez. Dessa vez, não era a voz de uma mulher. Era uma respiração pesada, masculina, arrastada, quase animal. E no fundo, um som metálico, como unhas arranhando o fone. Desliguei imediatamente, mas o telefone continuou tocando. Tirava o fone do gancho e mesmo assim ele seguia tocando. Desesperado, puxei o fio da tomada. O silêncio voltou, mas não por muito tempo. Poucos minutos depois, um carro parou na minha cabine. O motorista, um caminhoneiro cansado, me olhou com estranheza. "O que está acontecendo aí?" perguntou. Juro que vi uma mulher acenando na cabine ao lado, pedindo socorro. Olhei para a cabine 3 e gelei. Na janela empoeirada vi uma mão pálida pressionada contra o vidro. Mas no instante seguinte, desapareceu. Entreguei o troco ao caminhoneiro com as mãos trêmulas, sem conseguir explicar nada. Assim que ele partiu, fiquei encarando a cabine ao lado, esperando que algo mais acontecesse, e aconteceu. Pouco antes do amanhecer, quando a troca de turno estava prestes a acontecer, ouvi pela última vez a voz no telefone, mesmo com ele desconectado. "Agora você sabe como é ficar preso aqui." A linha ficou muda. Quando meus colegas chegaram para me render, não tive coragem de contar tudo. Apenas pedi para nunca mais ser escalado naquela praça. Felizmente transferiram-me algumas semanas depois. Mas até hoje, sempre que passo de carro por aquele trecho da rodovia, evito olhar para a cabine 3. Porque no fundo tenho medo de ver alguém me chamando de novo. Sou motorista de ônibus urbano há mais de 20 anos. Já transportei todo tipo de gente. Trabalhadores sonolentos, estudantes barulhentos, bêbados inconvenientes e até passageiros que insistiam em viajar sem pagar. Mas uma noite específica marcou minha vida de uma forma que nunca vou esquecer. Até hoje, cada vez que olho pelo retrovisor, sinto um frio na espinha. Era um turno de madrugada, a última rota da linha. O ônibus estava praticamente vazio, apenas o zumbido do motor e o ranger metálico das portas. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes amarelados e pelas luzes de algumas padarias que já começavam a abrir. Por volta das 2:30 da manhã, um homem subiu no ponto próximo ao cemitério municipal. Estranhei, porque aquele lugar quase nunca tinha movimento de madrugada. Ele entrou em silêncio, pagou a passagem e foi se sentar lá atrás, na última fileira. Não consegui ver direito seu rosto, só notei que usava um casaco escuro e que caminhava devagar, como se estivesse exausto. Continuei dirigindo sem pensar muito, mas algo me incomodava. O ônibus estava completamente vazio além dele, e mesmo assim tive a sensação de que havia mais alguém. A cada parada, eu olhava pelo espelho interno. O homem permanecia imóvel, sempre com a cabeça baixa. Em certo momento achei que estivesse dormindo, mas então no reflexo vi seus olhos brilhando na minha direção. Foi rápido, como um relâmpago, mas juro que ele estava me encarando. Fingi que não percebi, mantive o foco na estrada. Minutos depois decidi puxar conversa para quebrar o clima estranho. "Tá indo até o ponto final?" perguntei em voz alta. Nenhuma resposta.
Ele continuou imóvel, como se não tivesse ouvido. O silêncio era sufocante. Liguei o rádio do ônibus, mas só saiu chiado, como se a frequência estivesse fora do ar. Desliguei na hora. A cada quilômetro percorrido, meu nervosismo aumentava. Olhava pelo retrovisor e tinha a impressão de que a distância entre nós diminuía, como se ele se aproximasse um pouco mais a cada curva, mas quando virava o corpo para conferir, ele estava exatamente no mesmo lugar. Chegamos finalmente ao ponto final. Puxei o freio de mão, abri as portas e me virei. Chegamos, senhor. O banco estava vazio. Corri até o fundo pensando que ele pudesse ter descido sem eu perceber. Mas não havia ninguém. Nenhuma porta tinha se aberto durante o trajeto. Voltei para a frente, confuso, e foi aí que reparei no vidro embaçado da janela traseira. Havia uma marca de mão, grande e úmida, como se alguém tivesse acabado de pressioná-la contra o vidro por dentro. Senti meu corpo gelar. Acelerei de volta à garagem, sem parar em nenhum ponto. Quando contei para os colegas, riram e disseram que eu estava vendo coisa por dirigir perto do cemitério. Mas alguns mais antigos me olharam com seriedade. Um deles, já perto da aposentadoria, me disse em voz baixa: "Você não é o primeiro a falar disso. Esse tal último passageiro aparece de vez em quando, sempre na mesma linha. Dizem que é um homem que morreu dentro do ônibus há muitos anos, indo sozinho para casa. E que nunca conseguiu chegar. Desde aquela noite tento evitar os turnos da madrugada. Mas às vezes, quando não tem jeito, ainda preciso dirigir até o ponto final. E confesso, não consigo parar de olhar para o retrovisor esperando não ver ninguém sentado lá atrás. Porque se eu vir, sei que ele nunca vai descer